O Semana Esportes está de volta aqui pela TV Semana, destacando agora, para complementar aqui, primeiramente, os demais jogos que concluíram, vamos dizer assim, a rodada do Campeonato Brasileiro desse meio de semana. Né? O Corinthians empatou com a Chapecoense em 1-1, né? E a Chapecoense, a gente vai ver os gols aí, amarrou literalmente o Corinthians e arrancou o empate em plena Arena Timão, né? Lá no Itaquerão. O jogo foi nesta quinta-feira à noite e os gols foram do Malcom. Que nome diferente, o nome de jogador do Corinthians, né? Malcom cortou para dentro, chutou rasteiro, fazendo aí o primeiro tento da partida. E depois o Ferrugem num gol contra extremamente infeliz, né? Ele foi cortar a bola e cabeceou para baixo, ela pegou na coxa, no joelho, e foi no contrapé do goleiro Cássio. E com isso acabou empatando a partida. O jogo foi difícil para o Cruzeiro, porque pro Corinthians, né? Porque a Chapecoense teve uma chance clara de gol, na pequena área quase. O jogador finalizou e o Fábio Santos, jogador corintiano, cortou a bola em cima da linha e evitou que o pior acontecesse. Mas de qualquer forma, foi um tropeço do Timão jogando em casa, né? E com a ajuda de Ferrugem, né? Os catarinenses então fizeram esse bom segundo tempo e por pouco não deixaram, portanto, a Arena do Timão com a vitória. E em um outro jogo, a gente tem alguns lances aí, que também movimentou a rodada do Brasileirão do meio de semana e fechou aí a rodada, né, a 23ª, Grêmio e Santos, que empataram sem gols. Né? E o caso Aranha, mais uma vez, acabou roubando a cena. A Arena do Grêmio, você está vendo as imagens, Santos e Grêmio, ou Grêmio e Santos, lá em Porto Alegre. A igualdade custou ao tricolor uma vaga no G4, enquanto o Peixe mantém campanha intermediária e o goleiro Aranha, mais uma vez, foi alvo aí, não de racismo, mas foi vaiado pela torcida gremista após a polêmica no último confronto envolvendo o jogador. Bom, estão colocadas essas questões sobre os dois jogos. Algum comentário rápido aí sobre os jogos, para falar dos outros assuntos? O Corinthians indiscutivelmente não está vivendo um bom momento. Você vê, por exemplo, a Chapecoense, de 11 jogos fora de casa, só ganhou um. E o Corinthians não teve a competência de ganhar da Chapecoense lá jogando na sua casa, né, Chua? Rui. Contra o Flamengo, desculparam a arbitragem, né? Que realmente foi fator determinante para o Corinthians perder, porque o gol foi ilegal, o gol do Rubro Negro. Ontem, será que tem algum culpado? Porque o Corinthians não vem jogando bola tem muito tempo. Tem um culpado, sim. Mano Menezes. É humano, né? Aliás, errar é humano, né, já diria o... Tem isso, né? Vai, Jorge. Eu vou comentar sobre o lance do Aranha, né? Lá na arena, Grêmio, né? Santos, Do Grêmio, né? Houve uma vaia, né? O tempo todo pro Aranha, mas a vaia foi preconceituosa. Não foi essa vaia normal. Tinha alguma coisa a mais? Time de futebol. Tinha algo a mais, porque no entendimento do Aranha, e eu também entendi assim, a vaia foi em função das medidas que ele tomou. Ele disse muito bem. Às vezes, quando se faz justiça, que é o caso, ele está entendendo que a justiça está sendo feita, incomoda muita gente. Aí as pessoas já querem virar, achar que o Aranha está explorando, que quer mídia. Querendo se beneficiar do cara. E ele falou que em momento algum procurou canal de televisão para dar entrevista. É verdade. Se vira até a ele dá as entrevistas sim, mas não procura, não interessa, né? Aparecer em cima disso. E as vaias foi justamente porque ele está tomando as medidas que ele entende que devem ser tomadas. Medidas cabíveis. Então, né? a vaia se tornou preconceituosa. Não é aquela vaia normal que você, né, faz quando o atleta não te agrada. Se os torcedores estivessem coniventes aí com a punição dos responsáveis pelo ato, eles não iriam vaiar, né? O jogador. Justamente. Bom, alguma coisa a mais, André? Não, tô vendo. É o seguinte, vamos falar agora da seleção brasileira, né? O Dunga convocou essa semana os jogadores que vão enfrentar a Argentina e o Japão nos próximos amistosos do Brasil, né? E a seleção tem duas novidades, né? Os laterais Mário Fernandes, do CSKA Moscou, e Dodô, da Internacional de Milão, são as surpresas da lista do Dunga. A seleção fará uma turnê pela Ásia em outubro, com partidas na China e também em Singapura, né? Contra a Argentina, dia 11, em Pequim, na China, válido pelo Superclássico das Américas, e contra o Japão, dia 14, em Singapura. Os convocados foram o goleiro Jefferson e também o goleiro Rafael Cabral, além do Danilo, que é do Porto, né? O Jefferson do Botafogo, Rafael Cabral do Napoli. Danilo, que não é goleiro, lógico, mas é jogador já de linha, joga no Porto. O Mário Fernandes no CSKA da Rússia, eu acabei de falar dele aqui. Felipe Luiz do Chelsea, Dodô na Inter de Milão, Davi Luiz do PSG, Marquinhos, estou precisando do óculos aqui, André. Marquinhos também do PSG, o Gil, que é do Corinthians, Miranda do Atlético de Madrid,
Luiz Gustavo, né, do Wolfsburg, Elias do Corinthians, Fernandinho do Manchester City, Oscar do Chelsea, Ramires também do Chelsea, Everton Ribeiro do Cruzeiro, Robinho do Santos, Ricardo Goulart do Cruzeiro, Diego Tardelli do Galo, Barcelona, Neymar, né, craque, Neymar sempre presente aí nas listas, claro, e o William do Chelsea. Alguma coisa a comentar sobre essa convocação do Dunga? Algo a dizer sobre esses outros 2 amistosos previstos para o mês de outubro, para que a seleção realize esses jogos ainda neste ano? Tá difícil, né? Aturar essas convocações aí. Mais uma vez, convoca o jogador do Cruzeiro também, né? Não porque não merece, mas ele chega lá, fica no banco, põe o cara para jogar, para ter que aturar o Oscar e o William jogando. Então, como disse, já estou de saco cheio já de Dunga, já, a seleção brasileira, e vão que vão. Um ano complicado para a seleção, tem que Senhora. aturar a seleção até o fim do ano com os jogos irrelevantes como esse. Vai tomar Contra a fumo da Argentina Argentina nunca é também. irrelevante, né? Mas eu diria que esse superclasse das Américas aí, que é utilizado geralmente, ou que são utilizados geralmente jogadores que atuam só no Brasil, não nesse caso, não seria um momento oportuno para esse jogo, não, porque o ano para a seleção foi muito conturbado, né, Jorginho? Que nós temos que entender, sim, que quando a seleção fez essa apresentação péssima na Copa do Mundo, nós criticamos, né? Nós cobramos melhorias, a gente está sempre cobrando. Um trabalho está sendo conversado, nós temos que entender que já o Dunga já deixou entender que ele já está começando a querer formar uma base para a seleção brasileira, que precisa, isso é importante, né? Então, esse trabalho que está sendo feito aí é justamente para que você possa amanhã ter uma boa seleção brasileira. Os jogadores estão sendo convocados, é lógico que o André se referiu aos jogadores do Cruzeiro, tem os do Atlético, tem os do Corinthians, mas não tem como você fazer um omelete sem quebrar os ovos. Então alguém tem que ir para o sacrifício. Isso está sendo muito bem tratado entre CBF, clubes, entre o Dunga e os treinadores de futebol brasileiro, porque o jogador, é importante para o jogador ele ser convocado. Valoriza o passo do jogador, o jogador ele busca desde o início da carreira dele chegar ao ápice, né, que é a seleção brasileira. Para o Cruzeiro, para o Atlético, os outros times que têm os jogadores convocados, também é importante, porque eles têm as necessidades também de valorizar o seu atleta, porque ele paga, ele gasta com seus atletas, então ele tem que ser valorizado. Mas por outro lado tem essa questão, está em pleno campeonato brasileiro e às vezes tira os jogadores importantes e acaba complicando, pode sim complicar sim. Mas nós temos que entender que para fazer-se um trabalho, para que amanhã nós possamos ter uma boa seleção, participando das competições com grandeza, como sempre participou o Brasil, nós temos que fazer esse trabalho. Tem coisas que às vezes não agrada a gente. Eu, por exemplo, que sou aqui da roça aqui, né, eu aprendi que a bananeira só dá um cacho. No caso do Robinho, essas convocações do Robinho, para mim o Robinho, em termos de seleção brasileira, é bananeira que já deu o cacho. Certo? É bananeira que já deu o cacho. Então poderia ter levado aí um Kardec, né? Tentar o Pato novamente, que está voltando, tem o Ganso aí que está voltando a jogar bem, e outros jogadores. Mas a gente tem também que acreditar no trabalho do Dunga, é um trabalho que está iniciando agora, não tem como você plantar um pé de laranja hoje e chupar a laranja amanhã. Então tem que primeiro plantar para depois colher. Vamos torcer, Dunga, que essa sementinha que você está semeando aí, nós vamos colher bons frutos num futuro bem próximo. Vamos aproveitar aqui e colocar um videozinho do Dunga na TV CBF, ou na CBF TV, para ser mais preciso, justificando aí as convocações das 2 novidades que eu falei aqui, do Mário Fernandes e do Dodô, e na sequência da conclusão ao assunto. É um jogador que começou como zagueiro, depois foi passado pela lateral direita, tem uma boa marcação, apoia muito bem com segurança, mas é um jogador que sabe jogar como lateral, marca para depois apoiar até pela origem dele. O Dodô saiu muito cedo, teve uma passagem pelo Roma, agora no futebol da Inter de Milão, é um jogador também que é lateral, só com características mais ofensivas, é um jogador que sabe subir bem ao ataque. Passou também pelas categorias de base da seleção brasileira. Vemos os resultados da última Copa do Mundo, a Argentina chegou até a final. Agora é um jogo, é um clássico, né? E no clássico tudo pode acontecer. Sem dúvida nenhuma eles têm uma base com maior tempo, né? Mas a seleção brasileira tem jogadores de qualidade, né? Que a gente está trazendo, montando, e é um jogo aberto. Na época
que eu joguei no Japão era uma forma diferente da atual. Na época, a liga japonesa era muito forte, porque tinham muitos jogadores estrangeiros, aproximadamente 30 jogadores tinham jogado a última Copa do Mundo, e a seleção não era tão boa naquela época. Hoje se inverteu. A liga não tem tantos investimentos, mas em compensação a seleção japonesa é muito mais forte porque os seus jogadores jogam fora do país. Tá, então, Dunga, né, com seus argumentos, a gente tem que respeitar também, porque está tentando, aí, como você disse, já aproveitar o prazo que está tendo esse final de ano para dar início ao trabalho e partir de um princípio, né, sem que seja totalmente atordoado e tenha que começar em 2015, algo que já pode ser iniciado em 2014. Bom, o assunto agora é Campeonato Brasileiro, rapidamente, vou repassar aqui os jogos do final de semana e a gente vai pedir os palpites aí dos nobres amigos, principalmente em relação aos clássicos que irão movimentar a rodada da competição. Nós teremos Atlético Paranaense e Internacional, jogando no sábado às 6h30 da tarde, lá na Arena da Baixada. Criciúma e Botafogo, sábado às 9 da noite. E já no domingo, o início aí das partidas que vão agitar os torcedores, como os clássicos, né, deste domingo. Flamengo e Fluminense no Maracanã, às 4 da tarde do domingão. Sport do Recife e Curitiba, na Ilha do Retiro, também no domingo às 4 da tarde. Baita jogo em São Paulo, em Corinthians e São Paulo, na Arena Corinthians, domingo, 4 da tarde também. Cruzeiro e Atlético, hein? Baita jogo para parar Minas Gerais, no Mineirão, às 16 horas. Vitória e Bahia, grande jogo também. Bahia e Vitória, Ney Franco tentando se reerguer lá, o Bahia tentando reagir. A Fonte Nova certamente vai estar lotada para esse grande jogo, esse grande clássico entre as duas equipes baianas. Santos e Figueirense, na Vila Belmiro, 6h30 da tarde. Grêmio e Chapecoense, na Arena do Grêmio, também às 6h30. E fechando a rodada do domingão e de todo o Brasileirão na sua 23ª rodada no final de semana, Goiás e Palmeiras no Serra Dourada, às 6h30 da tarde. O Clássico Mineiro vai movimentar aí o nosso estado, né? Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro líder, até tentando aí melhorar na tabela de classificação. André. Não, como o Jorginho falou, 10-0 para o Atlético, o Cruzeiro vai entregar o Atlético o jogo mesmo, o Atlético já ganhou, né, que não precisa jogar não, então tá bom. Deixa o Atlético levar. É isso, Jorginho? Ué, ele falou aqui no início do programa que ia dar uma sapuada no Cruzeiro domingo. Olha, uma cepuada. Pois é, ué. Então, cepuada, você falou que ia ganhar o jogo, ué. Cepuada é o quê? 1, 2, 3? 10-0. Ué, mas eu tô falando pra você, ué. Ele fala por mim. Rapidinho. O Ele gol agora do fala jogo, por vai fazer mim. 10 gols de costa lá. E aí, esperar o que desse Clássico Mineiro? Não, é um clássico do futebol, né? Mineiro e do futebol brasileiro, são duas grandes equipes. O Cruzeiro se encontra, né, na colocação do Campeonato Brasileiro melhor colocado que o Atlético, mas o Atlético também é o dono das Américas, é o campeão da Recopa. Galão da massa. Nós já temos um título internacional. É o galão da massa, sim. Nós vamos lá com alguns desfalques de alguns titulares. Mas isso não é problema, isso não vai ser questão de desculpa, não. O Atlético vai lá para vencer o jogo, não tenho dúvida que o Atlético vai sair vitorioso desse jogo. Muito bem, esperar para ver, né? O nosso tempo já se esgotou. Eu agradeço ao meu amigo André pela presença conosco aqui mais uma vez, André. Bom final de semana para todos aí de casa e um abraço. Bom fim de semana para você também, Jorginho. Vamos lá, galera. Domingo, vamos lá na casa deles passear e divertir. Vamos lá, galão! Muito bem. Na segunda-feira a gente está de volta, um ótimo final de semana para todos. E aí vamos discutir, né? Noticiar e comentar todos esses jogos aí da rodada do Brasileirão, os clássicos que irão movimentar na rodada, e claro, com a ênfase especial para o grande clássico mineiro, Cruzeiro e Atlético. Um abraço a todos, mais uma vez, ótimo final de semana e até lá. Tchau.